Está começando mais um Te Contei em um oferecimento da D1 Empreendimentos. É o amor é a nossa temporada. E para encerrar essa temporada, um casal muito querido. Meu preferido, os outros que me perdoem. E eles se conheceram quando ela tinha 16 e 17 anos. Ela era a noiva, ele o marinheiro de um comercial. 15 anos depois, eles se reencontraram e começaram uma história de amor. Que hoje tem aquele perfil de os meus, os teus e os nossos. E é para falar um pouquinho disso, dessa história linda que a gente tem aqui hoje, a minha parceira Cíntia Requena e o Zé. Sejam bem-vindos. Não apresentei direito, né? E o Zé. É o Zé. José Luiz Krupp, é isso? Filho. Conhecido como Zé. José Luiz Krupp, filho e Cíntia Requena, agora sim. Mas conta, o Zé não tá, olha a cara do Zé, ele disse que ele não vai falar muito, vamos ver se isso vai se efetivar aqui, mas eu quero saber, vocês tinham 16, 17 anos, eu não sabia que tu fazia comercial, Zé, assim eu sabia. Tu era modelo, era isso? Nunca reconheci oficialmente. Me chamavam pra fazer algumas coisinhas e eu fazia. E tu fazia comercial de TV, foto, essas coisas assim? Fiz mais campanha publicitária impressa. Televisão foi uma coincidência essa aí, porque o meu pai na época era presidente do Lindóia Tênis Clube, nós morávamos na esquina. E aí eles locaram o salão para fazer esse comercial lá das Casas Pernambucanas. Acho que nem existe mais. mais. E a estrela né? principal era o Guilherme Caran. Lembra Isso. dele? Do TV Pirata, né? Eu era noiva do Guilherme Caran. E aí o meu pai pediu que eu, criança, um guri, 15, 16 anos, que eu passasse a tarde lá e cuidasse, para que não faltasse nada no clube. E aí, sei lá alguém me abordou lá, perguntou se eu não queria participar, botaram uma roupa em mim e eu participei. E aí, conheceu a Si? Isso, mas nunca foi meu forte televisão, era mais passarela e catálogo. Passarela? Publicidade, revista, assim. Poxa, Zé, não sabia disso. É bem bonito. Ele era tão bonito. Ele era? Era. Ele é, né? Tá gato ainda. Tá que nem vinho. Envelhecendo Tá bonitão. Tá, mas eu quero saber, vamos lá. Vocês se conheceram nesse comercial? Rolou um clima ou nada disso? O CD estava iniciando no Brasil e eu tinha trazido uns CDs dos Estados Unidos. Kennedy. Tu trouxe um aparelho dos Estados Unidos que Gravava do CD pro cassete. Isso. E aí eu convidei ela para ir lá em casa para gravar Mas os cassetes pra ela. Mas já no comercial a gente ficou. Eu tinha 16 aninhos, né? Ficaram lá no set de gravação e foram fazer essa gravação, então, na tua casa? Isso uma semana depois. E aí, ele tá lá, né, com o intuito de me fazer essa gentileza de gravar esse CD, era só um intuito dele, né, Zé, nesse momento. E nisso, um amigo dele, da época, grita uma certa coisa lá, porque era para ele ter saído com esse amigo de noite, e ele mentiu pro amigo que ficaria em casa, que ele não ia fazer nada, e o amigo se deu conta que ele estava com uma pessoa, né? E esse amigo disse, então quer dizer que tu tá aí? E quando eu vi aquilo, ouvi... Ele passou na rua, e gritou da rua, passou de carro e deu uns gritos, falou umas bobagens. E cortou o clima? Cortou o clima, fui embora pra casa e era cortou isso. A comunicação por uma década e meia. É sério? Que eu não lembrava disso. Tanto que pra mim, eu brinco, né? Ele foi me levar pra casa num Escort conversível branco, né? Atualização de um cavalo branco. Eu dizia, gente, mas isso aqui é um príncipe. Que homem é esse? É um príncipe, mas eu vou, né? A gente não fica, não tem que ser fácil. Eu sou desse tempo, né? De que a gente não era, que tinha que dificultar. Tá, mas tudo bem, dificultei tanto que eu pensei, dificultei tanto que ele nunca mais nem... Ela não falou mais comigo, foi pra casa apontando o caminho, assim, com a mão onde eu tinha que dobrar. E eu nutri uma sensação de que ela me odiava por muitos anos. E nós cruzamos os caminhos, eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei 10 anos fora de Porto Alegre. Quando eu vinha visitar, a gente cruzava em alguma boate ou pela beira da praia. E eu, uma vida inteira, fugindo dela e ela correndo atrás, ela querendo reaproximar. Eu não queria, ela ficou com aquela coisa na cabeça. Eu não, assim, o que eu tive nele, né? Eu fiquei com aquela coisa assim, me fiz de gostosa, me fiz de difícil, né? Mas cada vez que eu via ele, que foram raras às vezes, assim, cada vez que eu via, meu coração disparava e dizia, olha o príncipe.
E eu tinha aquilo, uma coisa meio maluca. Mas vocês não se falavam, porque tu tinha ideia de que ela não te curtia. E eu tinha que ele também não me curtia. Tipo assim, eu tinha o mesmo sentimento que ele. Eu entrava numa festa e via ela falando com as amigas. Ela tava com aquele discursinho, olha quem chegou e tal, não sei o que, o Zé, quem sabe hoje a gente conversa. Eu olhava meus amigos e dizia, cara, vamos embora dessa festa, porque aqui eu não vou me criar. Aquela menina me odeia e já tá falando mal de mim pras mulheres. E foram 15 anos. Mas nunca te ocorreu de ligar, assim? Não, mas acho que a nem vida tinha andou, telefone. né? Nós tivemos 3 casamentos cada um e tal. Não, eu digo logo em seguida. Tá, teve aquele momento de vocês, não foi. Eu acho que eu tentei. Ela não tá lembrando bem, mas ela foi muito brava comigo. Não falou mais comigo. Não, ela foi muito brava. Eu devo ter tentado algumas vezes. E aí foi. Sim, foi a vida acontecendo. acontecendo. No outro dia tinha outro. E no outro dia tinha outro compromisso. Isso era a vida de jovem. Sim. Jovem, né? 17 aninhos até foi bom, né? Imagina, 17 aninhos. Não, criar foi alguma... exatamente. Ficou né? aquele gostinho de quero mais. 15 anos depois. E aí, 15 anos depois. Mas é muito louco porque... Mas isso a gente foi se dando conta, depois desse reencontro, que a nossa vida, ela veio num paralelo impressionante, assim. O tempo... os anos que eu fiquei no meu primeiro relacionamento são exatamente os mesmos anos que o Zé ficou com a primeira esposa. Os anos que eu fiquei no meu segundo relacionamento foram exatamente os mesmos anos que o Zé ficou com a segunda esposa. Tanto que eu me separei em março, abril de 2003 e ele se separou em setembro de 2003. E nós nos reencontramos em abril de 2004. E é muito maluco, porque eu tive uma filha desse primeiro relacionamento, ele teve a Vitória no segundo. É como se a gente viesse assim, ó, correndo pelas laterais, sabe? Foi muito incrível. E nesse isso. meio tempo dos 2 casamentos que vieram, é isso. Vocês não mantinham relação Nada, nenhuma. zero Eu fiquei 10 contato. anos fora de Porto Alegre, não morei aqui. Zero contato. E tu sempre ficou em Porto Alegre? Sempre em Porto Alegre. E tocando a minha vida, assim, e fazendo coisas. E o que eu criei também na minha cabeça, né, nessa época? Eu venho de uma família super simples. E aí eu pensei, nossa, um príncipe desses, assim, né? Totalmente gata Príncipe do carro borralheira. branco ainda. E aí, quando a gente se reencontrou, eu tava no meu ambiente, porque a gente se reencontrou lá no Saikô. Ele foi? Ele chegou um dia lá e é muito louco, porque ele não é assim, a comida japonesa não é a primeira opção do Zé, definitivamente. E quando eu tava nesse momento solteiro, eu vi ele parado na recepção e disse, nossa, é o príncipe. E sabe quando aquilo te travou? Eu disse, eu não acredito que eu vou ter que servir o príncipe com uma outra. Aqui não é possível. Aí é muita sacanagem. E, pra minha sorte, não era uma amiga, uma ficante, enfim, da época, era um amigo. Daí eu disse, não, mudou de figura, né? Agora eu tô em casa, agora eu posso chegar e dizer, tudo bem, e aí... Tá, mas aí tu abordou ele, oi Zé, tudo bem? Na realidade, eu dei... O universo, ele é implacável, né? Porque ele sentou na mesa do lado de um grande amigo meu. E aí eu sentei do lado desse meu amigo para conversar e disse, vou ver se ele lembra de mim. Estrategicamente. Eu acho que nessa hora que eu sentei do lado, ele deve ter fritado na mesa. Não, ela veio aqui para me xingar, né? Ou para me tirar do restaurante dela, porque se ele nutria, que eu não tô sabendo, essa coisa que eu odiava ele, enfim, ou que eu tinha desprezo pelo que tinha acontecido. E eu olhei e disse, tu é o Zezinho Krupp, né? Me fazendo de louca para andar de ambulância, né? E ele, sim. E eu disse, tu te lembra? Ele disse, claro que eu me lembro. Opa, foi um claro que eu me lembro muito. Certo. Né? E não sei como, dei cabo, descobri o que ele estava fazendo na época. E ele disse, eu trabalho com reciclagem de lixo. Tá. Zip. E nisso, peguei o telefone dele. Tu pegou, pediu, me passa o telefone. Tu pegou o telefone do meu amigo, depois tu ligou pro meu amigo pra pedir o meu telefone. Sério? Eu quis fazer um ciúminho. Mas como é que se pega? Não, eu quero um parêntese. Como é que tu tá? Não queira saber. Não? Então, assim, eu não ia dar mole de novo. Como na minha cabeça ele tinha me esnobado, eu disse, tá, tô na minha casa aqui, tá né? no teu chão, tô tava no meu super. chão, tô aqui, peguei o telefone do amigo, mas deu 2 dias, eu liguei pro amigo e disse, olha só, tu me consegue o telefone do Zezinho? Ele, pra quê? Eu digo, não, porque eu tô com uns problemas aqui no meu lixo. No meu lixo. E os problemas no meu lixo, naquele momento, eu não conseguia ver o que eu ia fazer com 4 isopores, entendeu?
Ele pegando, ele recolhendo indústrias de caminhão. Mas ele foi muito malandro, porque eu disse, olha, eu tô com um problema aqui no meu lixo, do Saicô, como é que é essa parte que tu faz com lixo reciclado? Ele disse, não, Cíntia, eu não vou te explicar isso por telefone, é muito complexo a logística de recolher. Tinha 3 latinhas de refrigerante para reciclar. A gente pode sair para jantar. E aí eu disse, eu topo. E aí a gente saiu para jantar, a gente foi no Dado Pub, que nem existe mais. De lá eu saí casada, né, praticamente. Eu tava numa encruzilhada entre 2 negócios que eu estava disposto a colocar. Um deles era ir plantar eucalipto na Bahia. Algodão. Eucalipto e algodão. E o outro era botar uma indústria de plástico, de acessórios para piscina. E aí eu falei do dilema que eu tava, o que eu faço? Negócio de reciclagem não é para mim, porque a base do negócio é de baixo nível, e eu fazia meus negócios tudo germanicamente, os negócios que eu reciclava era mais limpinho, e aí, resumindo, não era negócio para mim. E aí ela disse, eu vou contigo para Bahia. Se tu for para Bahia. Isso. Gente, esperei 15 anos sem se falar, vamos juntar. Não, esperando. Para reciclar 3 latinhas. Ela disse, sério, tira a filha da escola e vou contigo para Bahia. Ali eu vi que era louca fora. Ela mexeu contigo não de era vez. louquinha, ali o coração bateu. Tá, mas ali vocês ficaram, então, e tiveram a conclusão daquele momento ela de 15 anos certo, anterior. louca pra contar da hora que eu cheguei em casa, é isso? Louca que eu pra gosto de louca pra não, contar. para aí. Não, só um pouquinho. É assim, o que eu memorizei desses 15 anos atrás? Que o beijo era espetacular. E eu tinha uma coisa com beijo, que o beijo era bom. Nossa, o beijo era bom. Eu passei parte do jantar dizendo assim, será que eu fantasiei muito? Porque a gente idealiza, né? Até porque depois que a gente se conheceu profundamente, príncipe cai, tu cria até uma expectativa alta, é um ser humano, mas eu idealizei aquele beijo. E passava parte do jantar morando com ele, mas pensando, disse assim, será que eu enlouqueci ou será que esse beijo é bom mesmo? E eu tô aqui delirando que esse beijo é bom, mas eu, né, tô aqui no meu papel, não vou ser uma mulher fácil, não é assim para levar, não vou me segurar. E ele tava de carona comigo. Ele, tu me dá uma carona até em casa? Eu digo, claro, te dou uma carona até em casa. E aí, tá, conversamos um monte, assim. Fui deixar ele em casa. Eu disse, então tá, foi um prazer, né? Com aquele pensamento latente. Eu disse, não, mas esse cara tá na gandaia, deve estar patrolando, um homem bonito desses. Aqui, ó, jovem, eu não vou ser mais uma, né? Eu me banquei, assim. E aí eu disse, tá, então foi um prazer. E eu virei e dei a bochecha, assim, então tá, tchau. Aí, depois de tudo que nós tínhamos conversado. Que tu ia pra Bahia com ele, inclusive. Não, e que ele me contou o que ele tinha somatizado, que odiava, e eu não, que tu era meu príncipe, porque daí a gente abriu, assim, né? Ele olhou e disse, não, né? Tu só pode estar louca. Se grudou. Mas me grudou. E aí o beijo. Incrível. E aí voltou tudo, eu disse, tô ferrada. Tô ferrada, mas ele estava num litígio. E numa situação bem complexa, dizendo, Cíntia, olha, eu venho de 2 casamentos. Eu disse, eu também não tô para um relacionamento fixo agora. Eu disse, eu não falei, eu tirei uma força lá do meu pé e disse assim, nossa, eu também não. Eu achei ótima essa tua proposta, porque, inclusive, eu ia pra Bahia como amiga. Ela entendeu? se entregou lá, né? Eu ia virar baiana, assim, por um detalhe. Só que daí, não adianta, o que tá escrito, tá escrito. E aí a gente começou a ir ficando com mais frequência, né? E sem esse compromisso, sem esse... o que para nós até era também um pouco salutar, porque muito tempo casado, muito tempo envolvido, né? Era bom ficar... Ninguém devia fidelidade nesse momento. Não. Naquele momento em que você se curtiam, mas não tem essa... Sim, mas começou a ter mais frequência, e mais frequência, e mais frequência. E não teve um convite dele que eu não tenha dito, que eu tenha dito não vou, sabe? Tudo. E a gente foi ficando. E até que ele disse um dia para mim, disse assim, Cíntia, tá meio ridículo isso. Tinha a menininha dele, eu tinha a minha. Então, a gente também querendo construir uma rotina com as crianças. Que idade ela né? tinha? A Vicky ia fazer
3 e a tinha Ju 2,5. 6. Que é a tua. É. E a Júlia 6, né? E a Júlia acho que não tinha 6 também. É. Nós começamos em abril, a Júlia tinha 5 e a Vitória tinha 2. Isso, e aí a gente foi vendo que tinha 2 crianças e a gente era adulto. Como é que nós vamos conciliar isso? E aí, isso foi em abril que a gente se reencontrou. A gente promoveu o primeiro encontro das crianças num zoológico. Foi em agosto. E ali a gente começou a estreitar, ali a gente começou a falar sobre um relacionamento mais sério, das vontades de cada um, mas a gente ainda muito se reconhecendo, né? Não era uma coisa assim fluida, Apaixonada, maravilhoso. Não, a gente estava muito envolvido, mas os dois vinham de 2 relacionamentos bem fortes, assim, né? De muito tempo. E aí já engatar num terceiro, então os 2 estavam até racionais nisso. Ressabiados. E aí, eis que no dia 7 de setembro, nós estamos aqui no litoral. O Zé tem uma fazenda aqui, a gente está assim, ó, numa discussão até, no meio de uma polêmica nossa, de ajuste mesmo do casal e essa coisa, e toca o telefone do Zé e para tudo, nós no meio. Ele disse, como assim, como assim? Resumo. A pessoa diz, a sua esposa está caída aqui no meio do render e não está respirando, e a sua filha está aqui. Alguém tem que vir. O Zé só fez assim com o carro. Só virou. E nós nós fomos mudos a Porto Alegre. A gente não falava. Ele numa concentração naquele carro. E nós, assim, eu só rezava e dizia assim, a gente só precisa chegar. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, meu Deus, 30 anos, né? Menina não fuma, não bebe, não nada. Sim, tá passou o tudo mal-estar, certo. tu não pensa algo pior. Tudo bem. Bom, quando nós chegamos em Porto Alegre, mudos, assim, a gente não se comunicava, já fomos no pronto-socorro e já nos avisaram, olha, teve morte cerebral. E, gente, sabe o cenário? Tem um cenário, tem uma, né? E eu tinha tido, basicamente, um encontro efetivo com a Vicky. De acolhida, de junção. Então, é nada. Gente. E aí, eis que, infelizmente, tragicamente, a Mi veio a morrer com 30 aninhos. E ele se vê naquela situação com um bebê de 2 anos e 11. Eu com a minha menina. E é ali que começa a nossa história. E para mim foi muito engraçado, porque eu imediatamente, eu sou muito maternal, é um instinto, eu sou a mãe das amigas, inclusive, porque eu tenho isso muito forte em mim. Eu só pensei, eu disse, gente, por alguma razão, isso caiu para mim. Tanto que no dia do enterro da Mi, eu que fiquei com a Vicky, porque não ia levar um neném num velório, num enterro, e não tinha quem ficasse, ficou comigo. E eu olhava para aquela situação e dizia assim, meu Deus, quanta responsabilidade, o que eu vou fazer com esse papel, né? E eu não me via em outro papel que não fosse com ela embaixo. Vendo a tua percepção, assim, como é que é isso? Aquele momento, aquela criaturinha pequenininha ali, e a mãe, a gente sabe a relação que é uma mãe com... E ela tinha uma relação especial. Né? Então, muito, assim... muito próxima. Aquele serzinho ficou só, entre aspas, só pra ti, assim. Como é que foi isso? Nós estávamos numa encruzilhada, como ela mesma disse, nós estávamos no meio de uma DR lá, porque era uma relação difícil. Cada um tinha uma vida, um universo, e tivemos muito pouco tempo também para se conhecer melhor, para se entender melhor. Nós íamos quase morando junto, dormia todo dia lá em casa. E aconteceu isso aí, não tinha opção. Nos olhamos e dizendo, bom, como é que é? Vamos fazer funcionar, ou vamos cada um para um lado. E faz parte, deu trabalho, óbvio. Pessoas diferentes, costumes diferentes. A essência da relação humana já é difícil, entre amigos, entre sócios, entre parceiros. Com uma história dessas, ainda com um peso desses. Mas a verdade é que fizemos funcionar. O pai da Júlia também era uma pessoa que não era presente na vida dela. Então, a Michelle, infelizmente, veio a faltar por completo. Mas o outro lá também não era presente. Acabou que eu assumi o papel de pai da Júlia. Ela assumiu o papel de mãe da Vitória e virou uma família. Depois, lá na frente, planejamos o Pietro. Veio o Pietro. E tá funcionando até hoje. Antes era uma guarda compartilhada que vocês tinham? Não, o nosso esquema era, como é que era? Quartas-feiras. E um final de semana para cada um. E um final de semana alternado. E aí a gente fazia com que quarta a Vitória vinha para nós e a Júlia ia para o pai.
E aí, nos finais de semana, a gente fazia eles alternados entre os filhos. E aí teve esse primeiro encontro que ela fala, que eu não lembro E aí exatamente a vocês... aí ela veio morar contigo imediatamente a partir daí. Sim. Deu um pouquinho de confusão com a família da Michelle. A avó tinha uma ligação muito forte com ela e num primeiro momento ali achou que ia ficar com ela. Tivemos um litígio forte. Mas foi tudo resolvido. As tias também, no primeiro momento, houve um afastamento. Quando a Michelle faleceu com 30, ela tinha uma irmã, acho que 7 anos mais velha e outra 7 anos mais nova. E num primeiro momento houve muita rusga, muita tristeza, muita dor, mas isso rapidamente se ajeitou e ela tem uma boa relação, a Vitória, com as tias até hoje, com os 2 primos, se dão muito bem. A avó, infelizmente, já faleceu. Que hoje são meus sobrinhos. Mas tudo foi resolvido. Tudo foi resolvido. Eu tenho paixão por eles também. É isso, assim, porque, que nem tu falou, aí eu virei, né, pai e virou mãe. Mas esse processo já é difícil quando ele é natural, né, e gradativo. Foi bem difícil, Cami. A gente não tem nem como romantizar isso, porque, primeiro, a gente estava diante de uma situação bem complexa com a Vitória, né? Então, se deu toda uma estrutura psicoterapêutica para ela. A gente recorreu, assim, a excelentes profissionais para nos ajudar. Porque era uma novidade para todo mundo. E outra coisa, né? Não é comum uma vida ser interrompida tão jovem. Aquilo é uma coisa que mexe nas entranhas. Eu me deparei, né? É uma projeção que tu faz. Meu Deus, a vida pode acabar a qualquer momento. E outra coisa, ele não, por mais litígio, poxa, é a mãe da filha dele. Não vai querer que a pessoa não esteja aqui, tu entende? É uma lida. E outra, a Júlia recebeu um irmão sem 9 meses de preparação, e a Vitória chegou sem pedir licença, assim, invadindo mesmo, carente de uma mãe. Esse momento estrutural para a gente foi muito demandante. O que eu, fazendo uma análise, eu acho que isso nos salvou muito. O Zé se viu numa situação mesmo, nossa, eu vou ter que fazer funcionar essa família, e ele se dedicou muito ao trabalho, que estava no início. No final das contas, depois desses projetos, a gente não foi plantar algodão, ele botou uma indústria de plásticos. E ele olhou para mim e disse, Cíntia, e eu trabalhando noturno, que o Saicô, né? E ele um dia olhou para mim, que foi um marco na minha vida, disse, olha só, vamos ter que mexer na estrutura da família. Tu topa não trabalhar mais na tua carga noturna, cuida das gurias, eu que trabalhava desde os 12 anos de idade, cuida das gurias, porque eu vou precisar viajar, eu vou precisar fazer a Netuno dar certo. Aí eu, né, que é uma parte que ele não conta, que quando ele falou em botar um negócio de piscinas, na época, né, te lembra? Como é que foi a minha reação? E esses somos nós, assim. Isso que eu acho que fez a gente muito longe. Como é que foi a minha reação na hora? Quando eu falei de fazer uma fábrica de acessórios de piscina, a Cíntia, na hora, me falou assim, nossa, que baita ideia, vai fundo, nossa, vai ser um sucesso, tu vai arrebentar e tal. E aí eu me dediquei àquele projeto, deu muito trabalho, me assustou um pouco no início, tudo que eu tinha economizado uma vida inteira trabalhando e economizando, eu botei ali, o troço não estava virando, e aí que sim, a empresa era eu e um funcionário. E ela sempre dando força, eu chegava em casa de noite, às vezes chorava, lembra? E ela dizia, não, vai dar certo, vai dar certo. E um dia esse funcionário disse, Zé, pega um avião e vai para o norte, vai tentar vender no Nordeste, aqui no Sul ninguém está comprando. E aí eu fui, deu certo, vendi um pouquinho, já foi, o troço andou. Anos depois, ela me confidencia que lá naquele dia, quando eu falei que eu ia botar um negócio de piscina, ela pensou, meu, o cara é completamente louco. Piscina no Rio Grande do Sul, tem 2 meses de verão, é certo que o cara vai quebrar. Mas azar, eu gosto dele, eu trabalho no restaurante, eu dou um jeito de sustentar. Foi a visão dela na época. Existem parceiros que puxam a gente para baixo e parceiros que ajudam a gente a alavancar. A Cíntia é uma dessas aí. Ai, que fofo! Ele fala pouco, mas fala bonito também. Não, e outra, sabe a parte que ele não fala? Que ele se emociona. O Zé fala assim, ele tem uma sensibilidade, então ele bota essa retranca, mas eu tiro ele da zona de... Eu sei, desde o dia 1, acho que eu tiro ele da zona de conforto. Mas ele também me tira, porque eu sempre... a gente sempre acha que num relacionamento a gente acaba buscando no outro as nossas deficiências, né? E eu sempre digo, hoje
eu vejo isso muito nitidamente. O Zé, eu tenho uma frase clássica uma vez, isso é um negócio que aconteceu conosco. Um dia ele chegou para mim e disse assim, Cíntia, eu quero ficar contigo pro resto da minha vida. E eu, pá, como assim? Gente, me senti assim, ó, juro por Deus, eu saí aquela colher enforcadora que eu não tinha preparo para ouvir aquilo. E eu não tinha mesmo. E depois que eu fui entender o porquê que eu tinha muito medo da entrega. Porque eu me geri, eu ter a parte financeira mais forte da família, para mim, era o meu ensinamento. Eu venho de um matriarcado, então aquela é a minha zona de conforto. Quando ele disse para mim, eu quero ficar contigo, assim, eu digo, oi, não, a vida é minha, tu não me... E depois eu fui entender que aquilo era um problema. Eu fui me perceber que eu morria de medo de me entregar. E eu demorei muito para me entregar pro Zé. De verdade, assim, eu me entregar. Eu assumi a filha dele imediatamente. Sim, as coisas práticas é contigo. Foi mas, assim, ó, até o nascimento do nosso filho. Até ali eu tô, sabe assim, eu via que eu não deixava ele seguro, eu não conseguia deixar ele seguro comigo, e não uma questão de traição ou coisa, é seguro com a minha pessoa. Mas vem cá, a sensação que eu vejo que eu passava para ele, que a qualquer momento a porta ia se abrir e ia sair voando. Até que eu fui atrás disso, e hoje eu entendo isso perfeitamente, e eu acho que o Zé trouxe para minha vida uma coisa que eu sempre busquei e morria de medo, que é uma estabilidade, que é a segurança. Eu me sinto muito segura do lado dele. E isso, para mim, botando nas balanças da vida, não tem preço. Isso, a gente tá falando de financeiro, que é emocional, o emocional, ele te deixa... Eu tenho com quem contar. E eu me dei conta que eu tinha um desamparo latente. E eu sei que eu posso contar com ele, porque o Zé tem esse jeitão ogro que eu digo, mas são raros os momentos. Mas quando ele vem, ninguém, isso é chocante para mim também, porque também me choca. Ninguém me lê tão profundamente quanto ele. E eu fico assim, ó, pá, achei que eu estivesse disfarçando. E hoje eu vejo que o tempo que ele demora para essa assistência, para me dar essa assistência, é muito mais rápido. Por quê? Porque como eu sou o lado da alegria da casa, o lado mais assim, deixa a vida nos levar, que trago ele, relaxo ele, porque eu faço o contraponto. Então, quando eu caio, imagina que cai a casa, cai uma chave da casa, né? Assim. Antes, para ele, isso era um opa, mas hoje não. Hoje, para ele, isso assim, não, vem cá. Ele traz hoje essa alegria, ele traz hoje essa coisa que eu acho que isso eu acionei nele também, porque ele não podia demonstrar. O Zé não podia titubear. Por uma questão de crescimento pessoal, de crescimento financeiro, de si, né? E ter isso. E hoje a gente tem uma relação muito linda. Eu vejo a nossa relação hoje mas muito mais saudável, que, claro, passou por um turbilhão, né? E eu acho que o maior exemplo, eu acho que o maior reconhecimento do sucesso da nossa relação é escutar os nossos filhos falando dela. Que nós somos exemplos para eles. Sim, tem um amadurecimento, e vocês começaram, quase, não começou com aquele amor tranquilo, leve, curtindo, não, vocês começaram tendo uma família, tranco. 2 filhos, e aquilo ali é um turbilhão, Nós não tivemos o nosso tempo de namoro. Isso veio depois, Isso vai acontecer quando os 3 filhos saírem de casa. Tem um ainda, né? Tem um ainda. Eu quero esperar um pouquinho. Mas eu quero voltar lá pro início, porque acho que a gente tá falando uma coisa que é muito importante, né? Assim, a gente não tinha, então, a figura, por questões diversas, nem a materna, nem a paterna de origem, e vocês pegaram esses papéis para vocês. Pra ti, Zé, foi uma coisa assim, tipo, ela é minha também, a Júlia também, a minha tu conseguiu... Porque a minha curiosidade é essa, eu tenho enteados, e eles eram bem pequenininhos quando eu me relacionei com o pai deles no começo, enfim, mas como é que foi pra ti esse sentimento? Às vezes eu acho que pra mulher é um pouco diferente de homem, sabe? Tu conseguiu pegar essa menina, é minha filha, se apropriar dos xingamentos, dos deveres e dos prazeres. Como é que foi esse início? Porque tinham provavelmente também limites que a Cíntia, por ser uma mãe sozinha... Claro. Nós éramos pessoas completamente diferentes. Somos até hoje.
Éramos pessoas... Aí um matemático casou com uma artista circense. Imagina isso aí. Pois então, Ontem nós fomos levar o Pietro num condomínio aqui. Na hora de ir embora, que o certo era dobrar a esquerda para vir para casa, ela dobra a direita. Eu digo, mas onde é que tu vai? Não, olha ali a lua. Eu digo, meu Deus, eu tô há 20 anos perseguindo lua. Todas as luas de todos os dias, cada dia é a lua mais bonita. A gente deu 10 voltas ao mundo, visitou países em todo que é lugar e cada um deles tem o pôr do sol mais bonito. que bom! Não foi nada complicado. Tem um histórico aí que eu não quero me ater a isso, mas a Cíntia sabe. O meu primeiro casamento era com uma pessoa muito legal e era um projeto que funcionava, não tinha nenhum problema, até que nós descobrimos que eu queria ser pai, muito novo, e ela queria postergar mais para ser mãe. E aí acabou que a gente se deu conta que tinha virado bons amigos, estávamos morando nos Estados Unidos, ela era paulista, uma modelo, e a gente decidiu separar. Numa boa, eu volto ao Brasil determinada a ser pai amanhã. E aí eu encontro outra amiga de infância, que era a Michele. No primeiro jantar que nós saímos, qual é o sonho da vida dela? Ser mãe. Eu digo, é agora, está resolvido. E aí fomos lá, fizemos a Vitória, o casamento não deu certo, nós éramos pessoas muito diferentes, de mundos diferentes. Separamos no dia que a Vitória fez 2 aninhos de idade. E uma semana antes da Vitória completar 3 aninhos de idade, infelizmente ela faleceu. Eu já estava com a Cíntia, a gente separou em setembro, eu estava com a Cíntia desde abril do ano seguinte. Mas nesse namorico com a Cíntia, eu era o tio mágico, lembra? Eu já vinha fazendo, às vezes, de dar esse suporte para a Júlia. Como eu falei, o pai dela, por N razões, não era muito presente. E acho que assumi ela como filha desde pequenininha. Hoje ela é minha filha, de fato. Ela é minha filha adotiva. E não tive nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu realmente sempre quis ser família. Meu pai é um cara que trabalhou muito, não teve condição de estar muito presente. Eu acho que eu tinha essa carência de ter relacionamento com filhos, querer ter filhos, medo de ficar pai velho. Hoje eu me dou conta que dos nossos grupos de amizade, todos eles, quase que sem exceção, vamos achar 1 ou 2 amigos que tenham a nossa idade ou um pouquinho mais do que nós, com filhos na idade dos nossos. A grande maioria dos nossos amigos da nossa idade estão lidando com filhos de 10 anos, de 8 anos, de 12. A nós estamos com 26, 22 e 15. Então, e eu já queria ser pai antes do que eu fui. E a Cintia também foi mãe nova. Então não foi nenhum desafio. Ele teve na verdade, desafio, foi um prazer. Sim, lógico, porque ele está romantizando, ele está sendo um amor, ele está me preservando. É muito difícil o início, porque a gente tem um olhar protetivo por aquele que não é o pai biológico. Claro, mas uma menina, né? Então, teve muitos momentos que ele estava educando efetivamente a Júlia e eu estava por cima, ou eu queria educar a Vitória e ele vinha. Mas até isso, a gente tem isso. A sempre atribuiu que é o caso do meu, do teu e do nosso. Na verdade, pode ter um pouco disso. Mas nós dois somos pessoas... Aí sim é uma moeda. É o cara e o coroa 100% opostos na educação dos filhos. E é uma pedreira. Primeiro que não tem fórmula, não existe. Eu li vários livros, li todos os livros de Samitiba para tentar fazer o melhor. Mas lembre-se, é uma artista de circo e um professor de matemática. São universos distintos, são visões de mundo distintas, são educações distintas. O que eu tive de educação na minha casa, o que ela teve na dela. Então sempre houve turbulência, sempre houve muita turbulência, por sinal, muitas crises graves. E eu sempre disse, o maior motivo de briga dentro da nossa relação é a educação dos filhos. Eu tenho uma visão mais cobradora, mais disciplinadora, e a Cintia uma visão mais anárquica, fuzuê. Mas ela supriu o papel de amor, o papel de carinho, o papel de compreensão. Eu supri o papel de ensinamento. E quem acertou, quem errou é irrelevante. O que é relevante hoje é que nós temos 3 filhos. Isso é o que vale. O discurso deles em relação a nós. Sabe, daí tu pergunta assim, como é que isso deu certo, né? Porque Sim, tem que ter um ingrediente. Exatamente. Fora, a gente tem uma química muito legal. A gente tem uma sinergia muito... olho no olho. Isso, eu acho que é um dos fatores que nos conecta muito, assim. Eu tenho, sim, dor de barriga com ele. Até hoje, a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo, a gente é muito... O Zé não é aquele cara que ele é independente. Eu sou mais independente do que ele, mas eu já aprendi, inclusive, dentro da minha independência, mostrar o quanto ele é importante para mim, o quanto
ele estar confortável nas minhas tomadas de decisões, para mim, é importante, porque eu sou mais passarinha. Mas eu acho que ambos têm. Eu acho que isso é uma característica muito forte minha e do Zé, que é a vontade de fazer dar certo. A gente é um eterno autocrítico. O Zé se cobra muito, eu me cobro muito para que a gente tenha consciência que fomos extremos, ambos. E a gente tenha a consciência que a gente é muito mais feliz nesse meio termo. Então, assim, esse olhar de querer melhorar, esse olhar de querer fazer dar certo, essa vontade. E eu acho que isso, de alguma maneira, foi o que trouxe o sucesso. Porque eu digo, hoje a gente tem realmente uma relação de muito sucesso. São 20 anos juntos. A nossa base é sim o amor e o respeito, a gente tem isso hoje, isso muito forte, mas isso nos trouxe uma estrutura familiar muito sólida, de 3 filhos maravilhosos mesmo, não é papo de pai e mãe aqui, porque, gente, pensem, é muito querer dessas meninas também se sentir família, porque irmão de sangue, às vezes tem rusgas intransponíveis. As nossas meninas, a relação delas é linda, linda, linda demais. Elas se buscam, elas se conectam, elas contam uma com a outra. E o nosso menino, ele é um ser humano incrível. Ele é uma doçura, né? É uma ele doçura. Eu acho que E eu digo isso, e é amoroso. Ele é amoroso, amoroso. Os nossos filhos são amorosos conosco. Os nossos filhos nos dizem, eu disse para ele, cara, com tanta luta, que não foi fácil, não vamos romantizar aqui, não foi nada fácil, mas foi assim, a gente foi muito eficaz dentro desse processo. E hoje eu falo para ele com muita tranquilidade, com muita leveza, eu quero ficar contigo pro resto da minha vida. Eu acho isso é que uma coisa que para mim nem consigo me imaginar sem ele. São muitos anos, né? E a sensação que eu tenho é que do turbilhão a coisa vai melhorando, sabe? Porque às vezes é o contrário, a gente vai vivendo, um amor, né? Daqui a pouco vem o turbilhão. Vocês começaram no turbilhão, então tinha que ter vontade de fazer dar certo, porque senão vocês não ia dar certo lá no início. E tu falou uma coisa de química, e eu acho que, falando da química, assim, do olho, mas também do sexo, que é o que faz um casal não ser um amigo e ser um casal, né? Isso é muito importante também, né? Tem uma coisa que é maravilhosa no Zé, isso, assim, o Zé, o olhar dele para mim, ele não é o da estética. Não é aquela coisa, a ruga, ou a celulite, é o energético. Isso ele me disse desde o dia 1. E isso eu acho que ele me ensinou. De olhar além da estética, olhar para a pessoa, olhar para a sinergia, para a química, para o parceiro, para a pessoa que está aqui do teu lado. Muito focada na beleza. Tu é um homem muito prático, né? E aí, como essa questão da vaidade? Porque daí, assim, vai na dermato, mas pra quê? Que isso? Mas não sei o quê, não sei o quê. Mas mexer nisso comigo. Deve ser um saco, às vezes. Ele fica louco comigo, às vezes, porque, claro. Não entende. Eu sempre aceitei, mas nunca. Ele, assim, é uma coisa muito... Isso é uma coisa muito legal. Essa é a parte positiva disso. Ele tem um olhar para o que a gente representa. Não que, claro, sou vaidosa, vou continuar sendo e tudo certo. Eu acho que isso também é uma demonstração de amor, porque ele fala, mas ele também quer sair arrumado, ele quer me agradar. Ele faz as coisas assim. Aliás, ele se arruma muito mais para me agradar do que para se agradar, porque por ele é a praticidade em pessoa. E isso é dele. Isso eu também tive que aprender a respeitar, porque eu era, às vezes, invasiva. Dizia, não, tu não vai sair assim, pelo amor de Deus. E hoje, eu já olho assim, eu disse, tá bem assim. Tu te sente à vontade. Ai, olha, tá te sentindo bem assim. Mas isso a maturidade traz. E isso acalma muito com o tempo no coração da gente, sabe? Então, eu acho que isso é o que mantém a nossa característica mais forte. É a nossa vontade mesmo latente até hoje de fazer dar certo, de querer ficar junto, de querer envelhecer junto e prestar atenção um no outro. Hoje, as minhas coisas para o Zé, que antes para ele eram mais assim, imagina eu
hoje me interessar por inteligência espiritual. Então, eu entendi, para ele aquilo no início era uma coisa, nossa. Assim, que moda é essa que a Cintia tá inventando? E hoje ele faz yoga. Faz yoga? Hoje ele faz yoga. E ele toda preza semana? esse momento do Nossa, yoga. Ele preza, ele entendeu o quanto isso agrega na vida dele, independente do relacionamento comigo. Mas são buscas. O que para ele, há 5 anos atrás, ia ser a coisa mais nonsense do mundo. E hoje ele brinca que a terapia dele, que se tratou anos, é o yoga. Então, assim, eu acho outra coisa. Eu amo jogar beach tênis. O que ele está fazendo? Aula. Porque a gente busca sinergia, a gente se diverte junto, a gente briga junto, mas eu vejo esses movimentos dele para a gente continuar nessa mesma sinergia, o que eu acho um amor. Tem coisas assim, a gente viajando, Cami, que eu me empolgo com uma coisa, eu vejo que o meu olho brilha, o dele brilha junto e na hora. Tipo assim, agora a gente foi juntos para visitar nossa filha na Austrália. Se pudesse nos pegar os dois e nos botar numa balança energética, os dois vibravam na mesma frequência. Tudo que eu percebi, ele percebia. O que eu achava maravilhoso, ele achava maravilhoso. Como eu sentia, ele sentia. E aí eu saía, sabe, do olhar e dizia assim, gente, a gente tá ficando igual. E era Mas tão acho que diferente. vem isso, né? Com a relação, a gente São 20 anos. vai criando hábitos semelhantes e essa coisa, e eu acho que uma relação ela perdura nesse sentido, assim, quando tu começa a encontrar formas de se aproximar do outro e de vibrar com o outro, porque não adianta tu gostar de beach tênis e o Zé gostar de festa noturna. Bom, não vai combinar, em algum momento vocês vão se distanciar, né? Então esse caminho junto, assim, é muito importante numa relação. E eu fiquei agora curiosa com uma coisa assim, que momento veio a vontade de ter o Pietro que virou o Pietro, mas um terceiro filho? A gente deu uma baixada na nossa guarda lá das gurias, né? Que nós já estávamos há 4 anos juntos. E nos olhamos e queremos ter o filho. Queremos, foi... Ele disse, tá, então nós vamos planejar. Tipo, o que é o planejar assim, nesse Então, grau? a gente assim, ó... Dieta, tu pra tentar quer... fazer que viesse menino. Isso coisa tua, assim, tu queria Não, isso. minha... Mas foi engraçado. Eu acho que tu que dizia que quero te dar um menino pra tu ter um Nós menino e tal. tínhamos as 2 meninas, seria mais, né? Sim, natural. Legal se viesse um menino, porque daí fechava o ciclo e a experiência de ter um menino e uma menina. Como nem até então meu sonho sempre foi de ter menina, se viesse outra, check. Mas se desse um menino, maravilhoso. E aí foi muito louco, porque eu disse, tá, isso daí a prática sou eu. Tu quer mesmo vamos fazer? Então vamos fazer. Então vamos nos organizar. Bom, isso aqui é novembro. Vamos fazer uma viagem para Disney com as gurias? E lá eu libero, porque daí a gente curte com elas, tem um momento só com elas. Eu tenho facilidade para engravidar, nunca tive problemas, assim, eu tenho certeza que vai ser bem rapidinho. E ele me olhava assim, sabe, coitado, sabe? Mas essa aí não tem. E aí fomos nos médicos. Os médicos, olha, Zé, com a tua idade, que ele já está com 36, eu 35, a tua testagem já está um pouco mais baixa, então nós vamos fazer o seguinte, Cíntia, quando tu acha que é o teu período fértil? É aqui, ó, vou estar aqui na Disney, no meu período fértil. E aí o médico chegou e disse assim, então vou ser o seguinte, vocês transem dia 20, dia 22 e dia 24. Esse é o nível do... Para dar o Do tempo detalhe da de organização. subir o espermograma dele. Tá bem. Chegamos no dia 20, ele tá, ó, Cíntia, é hoje. Eu disse, tá bom, fomos. Não, gente, Disney. foi só uma vez. Calma aí fomos. E eu disse, tá, deu, não precisa mais, já podemos transar amanhã de novo. Ele, não. O médico falou 20, 22, Acho que eu 24. lembro, era 20, 22, 24, por uma história que ele falou que Precisava. o espermatozoide masculino, ele nada mais rápido, mas ele é menos resistente. O feminino pode esperar ali na portinha por 48 horas pela ovulação. Uma história assim, não me lembro. A verdade é que o mundo é 50-50, acabou, né? Então toda a teoria, na prática, que fazer na dá matemática. 50-50. Mas o fato é que ele disse, olha, para ter uma chancezinha um pouquinho maior de ser homem, transem dia sim, dia não. E dentro do nosso cronograma de viagem, era para ser, vamos supor, 20, 22, 24. Não sei se as datas eram essas. Só que quando a gente chega lá no dia 19 e tal, e amanhã tal, do dia 20, foi estressante, a viagem tinha sido estressante, as crianças nos enlouqueceram na Disney, a gente acabou dormindo. E aí o outro dia era o dia do não, preservamos o não.
Aí vem o tal do dia 22, que é o dia que a gente tentou fazer o Pietro. O dia 23 e aí o 24 era de novo. Foi outro dia daqueles e acabou que a gente transou só uma vez. Então nós temos Mas eu queria certeza transar todos do os dias. dia Pra quê? da concepção do Pietro. E daí foi lá. É aquela ali. Não, aí, olha que louco. Eu tinha um casamento no dia 8 de março, o dia do aniversário dele. E aí, eu acordei e a minha menstruação já não tinha mais vindo. E eu disse, eu tô grávida, eu sei que eu tô grávida. Ah, tá fácil pra engravidar Não, mesmo. eu tinha certeza. Só que nós tínhamos um casamento nesse dia. E eu não bebi, porque eu já tinha certeza. Eu digo, mas só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um teste de gravidez de farmácia. Dito e feito, peguei o teste de gravidez, já deu positivo. E eu quieta, não falei nada. Por quê? Porque eu ia fazer uma festinha pra ele no Saicó no dia 10. Aí eu disse, já sei o que eu vou dar de presente. Vou dar o teste da farmácia. Certo, reuni umas 50 pessoas no Saicó lá atrás. E disse, quando eu acordei segunda de manhã, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou chegar para um alemão, ascendente alemão, lua em alemão, com um teste de farmácia? Ele não vai acreditar, ele vai dizer que tá louco, o teste deu errado. Né? Bom, liguei para os laboratórios e disse, olha, é o seguinte, eu preciso fazer um beta-HCG e eu preciso do resultado hoje. Aí achei um laboratório, que, bom, aí sim, né? E veio aquele beta-HCG lá em cima, botei o teste de farmácia numa caixa, o beta-HCG numa outra e dei para as duas filhas. E aí, chegou de noite e eu disse, olha, vai ser muito difícil eu te surpreender dessa maneira em outro aniversário, eu acho que esse é um presente único que eu vou te dar. E entreguei as caixinhas para as gurias. E aí ele pega aquele examezinho, olha para mim, e ele... Sacanagem, tá frente de todo mundo. Que é isso? E aí ele... Eu vou ser pai. Ai, que amor. E as gurias sabiam? Era uma comoção. Não, as gurias não sabiam o que tava entregando. Só eu sabia, desde sábado. E foi muito engraçado, porque daí veio a questão do menino, né? Que a gente fazia os exames e aquela expectativa. Aí o Becker, que é o nosso... que fazia todas as nossas ecos, um dia o Becker fez assim, ó, na minha barriga, eu vi o pinto, eu disse, olha ali um guri. E ele olhou pra mim e disse assim, ó, agora tu te puxou. Eu vi o Becker. Ela tem razão, mãe é mãe. É um menino. Lá, e aí ele olhou e disse, não, só um pouquinho. Para tudo. Tudo era um pintinho. Ele dizia, Tudo tinha meio milímetro. Mas vai ver um pinto ali. Aí, gente, porque é. Aí o Becker, que é o dono da clínica, um cara cancheiríssimo. E aí, tá, Zé, então, parabéns, Zé, parabéns. Tá, obrigado, doutor. Entramos no elevador. Ele olhou pra mim e disse assim, ó, o que tu acha da gente sair daqui e ir num outro? Porque só pra ter certeza. Bom, não deu outro, eu liguei pro Becker, disse, Becker, tu não vai acreditar. E o Becker disse pra ele, Zé, eu te dou a minha clínica. Não, o meu diploma. Se isso aí não for um menino, eu rasgo o meu diploma. E aí ele saiu no elevador, pra tu ter uma noção, né? E aí veio um gurizão de 4 quilos. 4 quilos ele nasceu? 4 quilos. Que é o amor das gurias, que é uma Pois é, isso coisa, que eu queria saber. assim, Nunca, não teve ciúme das gurias. Que idade elas tinham quando ele tem? 11. As duas têm, mas 11, amam ele, 7. são loucas por ele. Sim, né? Ele é tão amoroso que até isso ele quebra nelas. Ele é tão mimoso com elas. Elas sacaneiam mas ele. Porque ele tem um monte de coisa que elas não tiveram. E a gente tá sempre explicando, dizendo, olha só, cada um de vocês vem numa época com um bolso diferente. O bem bolso diferente. do pai foi mudando. Bem diferente. Então, eu disse, mas vocês tinham que valorizar. Ele tem motorista que busca ele nas festas. Pô, eu levei e busquei. Olha o sacrifício que eu tive que fazer se vocês tiverem esse privilégio. Ah, mas ele tem motorista, ele pode ficar mais tarde. Elas sempre estão vendo as vantagens dele. É que são realidades bem diferentes, né? Imagina. Quando elas eram pequenas. Cami, e é tudo aberto lá em casa. A gente não fala assim, aquelas coisas que entram nas entrelinhas, a gente sacaneia também, né? O filho dos dois aqui, vocês estão raladas. A gente chama ele de alecrim dourado. O alecrim dourado. E a gente fala isso. Lá a gente não tem nenhum estigma com nada, nem com a mãe da Vitória. Eu sempre tive inclusive um posicionamento e um entendimento que a mãe dela sempre será a mãe dela, que eu jamais, em nenhuma circunstância, eu vou a substituir, mas eu brinco com ela, que depois dela vem eu e não vem outra. E ninguém me tira esse papel, né? E a gente fala tudo com muita
transparência dentro da nossa casa. A gente traz muito, a gente debate muito com elas as nossas falhas também, sabe? As nossas adversidades. A gente reconhece com elas quando a gente erra. A gente... todo mundo se desculpa. Então, é uma relação tão bonita mesmo, né? E isso eu posso romantizar com muita tranquilidade de ver hoje como estão os nossos filhos, sabe? E isso eu acho que é um grande feito, porque eu sempre digo para ele, é de uma grande responsabilidade a gente criar outros seres humanos, né? Com valores, com olhar, com empatia, com carinho, e os nossos filhos são realmente incríveis. Eu acho que sim, isso é o maior reflexo do que da relação de vocês, do né? que rendeu esse nosso amor aí A Vicky te chama de mãe, né? De e mãe. a Júlia te chama de pai? de pai. Como é que Depende. foi? Depende do quê? Quando quer dinheiro é papiro. A cada ocasião chama de uma coisa. Mas como é que foi? Tu lembra a primeira vez que ela te chamou de pai? Como é que foi? Putz, não lembro. A Vicky foi Eu acho que transitório. sempre chamou, pra te falar bem A verdade, amor. Vicky, tu era o tio Como é que mágico, é? né? Ela chamava de Daddy. 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 Meu Daddy. Pequenininha, te chamava de Pequenininha, Deus, Daddy. E a Vicky me chamava de Tintia. Acho que por um respeito ao pai dela e a Vicky E foi também indo. por respeito à Michelle. A Vicky me chamava de Tintia, depois Mama, depois mamãe, veio vindo assim bem, mas com 5 aninhos um dia, aí ali eu vi que ela internalizou. Essa cena é muito forte na minha cabeça, que eu tava chamando a Júlia, e aí ela disse, Júlia, tu não tá ouvindo? A minha mãe tá te chamando. Aí ali eu disse, bom, ela conseguiu fazer uma transferência genuína de me sentir também como mãe, sabe? E deve Então, ter sido especial ouvir aquilo, pra né? mim foi... ela tinha 5, ela tá com 22. Eu lembro disso como se fosse... Eu sei exatamente onde eu tava, como ela tava. Ela tava brincando na sala do meu lado, assim. E a Júlia tava no quarto. E eu cheguei a me dar um frio na espinha, sabe? Dizer, bom, que bom que ela sentiu esse acolhimento. Que bom que ela sentiu que realmente pode me ter como Sim, mãe. que ela tá, assim, porque é um né? lugar, Ah. acho que não tem lugar de maior conforto, né, do que uma mãe, assim. É, Então, e aquilo ali, aquela palavra, eu acho que ela reverbera muita coisa. E ela recorre bem. Né? Ela tem esse canal bem estabelecido, assim, tanto que... E a Ju tem, às vezes eu brinco, eu digo, eu acho que a gente foi tudo uns resgates de outra vida, porque não é possível o quanto a Vicky é muito mais na minha batida e o quanto a Julia na batida dele. Chega a ser incrível. A É Júlia incrível. matemática, Eles Sim, têm é uma mais tu. comunicação totalmente. fluida, eu tenho uma comunicação mais fluida. Eu com a Júlia eu tenho que me ajustar mais. Com a Vitória, eles também, porque vamos falar, a Vitória só leva ele porque filha é esperta, só diz papito, paizinho, e derruba, vai, né? Mas é muito engraçado, assim, que essas coisas, né, que a gente, é parecida com o pai, é parecida com a mãe, é impressionante o que ambas são parecidas com os opostos. Não, mas eu acredito nessas coisas, não deve acreditar, óbvio, assim, mas eu acho que tem uma história aí. Não, eu não desacredito em nada. Ah, tá. Eu apenas não sou um seguidor fervoroso de cada teoria que surge ali. Eu digo, é a melhor do mundo, eu vou correr atrás disso aqui. Não, eu não desacredito nada. O Zé bem Mas- espiritual. Ele tem bastante fé, assim, ele tem Deus, assim, muito, Sim. muito forte. De assim. religião, eu sou nascido em família de evangélicos alemães, luteranos. E aí, por um acidente de percurso de caminho, minha mãe saiu quando a gente tinha lá os 7, 8 anos de idade, foi nos matricular na confirmação, que é o que os evangélicos faziam, Lemoada de Novo Hamburgo, São Leopoldo. E ela errou a igreja. A gente tinha mudado para o Jardim Lindóia e ela pegou e foi lá na igreja e não foi numa igreja evangélica e nos matriculou na primeira comunhão. Católica. E aí, depois de um mês ou 2 de aula, a gente mostra um livrinho dos 10 mandamentos, sei lá o quê. Meu pai olhou aquele troço, não, mas isso aqui é católico. A partir dali, a nossa família virou católica. Meu pai e minha mãe até hoje frequentam a igreja católica. Mas eu nunca fui da igreja, sempre tive dificuldade com o formalismo da igreja. E para mim, o que vale mesmo é o meu contato com Deus. A gente tem que sintetizar essa energia em alguma coisa, então sintetiza na palavra Deus. Mas o que mais me satisfaz, assim, para poder falar sobre espiritualidade é o espiritismo kardecista. Esse é o que eu mais simpatizo, acho que faz mais sentido, apesar de ter coisas ali também que eu não consigo explicar. O geral tá lá. Vamos fazer o bem, vamos ser bacana, vamos cuidar de si e do próximo e dar um pouco para o outro que tem mais dificuldade.
mas não vou viver minha vida doando mais pro outro do que para mim. Então, a religião é de cada um. Para mim, não tem uma religião assim que eu vá seguir fervorosamente. E acho que a Cíntia também não. Espiritualista. Não tem... Minha religião é o amor. É o amor, é o que importa. A gente tá assim, caminhando pro final. Eu queria saber o que é essa tatuagem que tu tem aí, Zé, no braço. Uma amiga de infância. Quando é que tu fez essa tatuagem? Não lembro, uns 6, 7, 8 anos atrás. E o que te deu, assim, Eu tenho uma tatuagem que eu fiz muito jovenzinho nas costas, e sempre quis ter mais e mais e mais e mais, e tatuagem virou um troço que tem certos esportes hoje que tu nem aceita no esporte se tu não fizer futebol. Jogar futebol e não meter umas 20 tatuagens no corpo, não te dão nem uma bola pra tu chutar. E eu sempre quis ter um braço tatuado. Todo tatuado? Todo, tapar um braço. E aí, o irmão da Cíntia, eu acho que fez uma, depois duas, depois três, também tem os braços tudo tatuado. E eu sempre fiquei naquela, o que eu vou fazer? Quando eu vou fazer, dói pra cacete, não é confortável. Aqui? Dói tudo, tatuagem. E aí, veio a ideia, eu disse, cara, vou tatuar minha família. Vou dar um jeito de ver tatuar os filhos, fazer um braço com a família. Não quero botar tubarão, uma moto Harley Davidson, uma escultura. Uma cruz. Não quero. E aí decidi começar por ela. Ela, na época, reinou um monte. Bem capaz, não vai, não sei o quê. Ela não gostou. Não gostou da ideia. Eu disse pra elas ele, começam por um filho. Eu digo, vou começar com qual dos três? O que eu começar vai ter vezes que não vão gostar. Exatamente. E eu disse, não, vou começar por ti. E aí fiz. Enfim. Não sei se vocês não estão vendo. Não é uma tatuagem, é uma tatuagem. É enorme. Como é que chama essa parte aqui? Ele disse que essa é a única que não dá trabalho e que vai com ele em tudo quanto é canto. Quando briga tipo... muito comigo, eu digo, tia, calma. Calma, aqui tá tudo bem. E tu fez os filhos? Não, e eles cobram até hoje. Mas não, a ideia não era o braço com a família? Mas doeu muito. Mas eu tenho uma proporcional, ó. Zé. Tu tem um Zé aqui. E aí pra quem nunca queria ter gente pro resto da única? vida. Não, eu tenho os filhos primeiro. Tem na canela os meus Ela filhos. me levou uns 2 anos atrás para fazermos uma juntos, para ter um significado. Só que ela combinou com a tatuadora, a minha tatuadora fez, tá aqui. A dela é um apagão. Não foi. A dela é um esbocinho, é a a mesma. Fazer a mesma. Só que a dela tá fraquinha, tu não enxerga. Que tem um significado mas também. é só reforçar o que significa. Masculino, feminino, em conexão, no sentido da luz, e os nossos 3 filhos aqui no meio. Eu acho um amor ter tatuagem igual. A gente inventou. Na realidade, é uma invenção que nos representa. A gente inventou. Cadê o Zé? Na realidade, eu participando da decisão. Isso sou eu, aquilo é tu, isso são os filhos, aqui é o caminho que a gente tá seguindo, Parará, aqui é de onde a gente partiu. Imagina. Isso é uma tatuagem. Bonitinha. Gostei, vamos fazer. Ponto, acabou. Vocês entendem que eu crio as loucuras, ele embarca no... Ele vai no navio, então tá certo. A Cíntia é quase o teu... Até porque ela não falou que nós íamos fazer uma tatuagem. Não, era uma presente surpresa. De aniversário, todo mise-en-scène. A gente estava fazendo 18 anos de casado. E ficava me dizendo assim, não marca nada pro dia tal nós temos um compromisso, nós vamos, tu é meu naquele dia de manhã, Parará. Tu é meu, ele já foi, pensou. Foi criando esses troços, cara. É hoje, velho, é hoje, ela vai fazer uma coisa muito louca. E a gente foi identificar que roupa que eu tenho que botar. Ela disse, pode ir com qualquer roupa. Uau! Tem que tomar banho antes, eu tô aqui, o que vai acontecer? Sério? Aham. E aí nós fomos aí lá, tu acabou não falava. Chegou num prédiozinho, tipo, é uma massagem de casal, a gente tem direito a pensar o que quer, né? E chegou lá, abre a porta e a tatuadora. Mas isso aqui ele não deve ter pensado, ele deve ter pensado pra sofrer, velho. Incríveis de casal. Às 10 da manhã, de uma terça-feira. Ela não dava. Puxar muito. Gente, então, estamos encerrando, obrigada. Tem música? A gente sempre pede qual é a música do casal. E aí, Zé? Não, a nossa Essa é a única que eu queria que perguntasse nesses programas aí de Faustão, valendo 1 milhão e tal, não sei o quê. Se não for Phil Collins, eu não sei mais o que vai ser, né? Tá louco. Essa Phil Collins. Como é o nome da música? É aquela One More Night ou não, Against All Odds? Against All Odds. Contra todas as chances. Por favor, beija. A gente pede que encerre beijando a noiva aqui.